Olá, crianças, tudo bem? Agora, a nossa aula de número 24 de História, a gente vai continuar e vamos fazer a revisão da do próximo módulo, próximas atividades, atividades 33 e 34, que acaba sendo uma continuação do módulo anterior, né? Então, última atividade de História do livro 6. Vamos lá? Bom, na aula anterior, a gente relembrou como surgiram as primeiras vilas e cidades do Brasil, que foi lá no período colonial, né? E agora a gente vai ver como essas cidades cresceram ao longo da história e que cresceram mais ainda no período imperial, no Brasil Império, que foi depois que o Brasil se tornou independente de Portugal com o ato, né, de Dom Pedro I proclamar essa independência. E aí as cidades, foi nesse momento em que as cidades que já vinham crescendo, elas tiveram um crescimento muito mais significativo. Então a gente tem aí a cidade, a independência foi dada em 1822, a cidade de São Paulo foi o palco dessa independência, porque foi nas margens do rio Ipiranga, a gente já falou sobre isso, e ela se destacou também porque nesse período, lembra que algumas cidades, a Vila de São Vicente começou lá na colônia com a produção de cana-de-açúcar? E aí eles precisaram, para poder alavancar esse desenvolvimento, no governo de Dom Pedro II, né, que foi depois de Dom Pedro I, com a vinda da produção de café, que vieram muitas inovações e desenvolvimento urbano para a cidade de São Paulo, lá no século XIX, durante o século XIX, e a época do o segundo, digamos assim, ano do Império. Segundo ano que eu digo é o segundo governo do Império, né, que foi o segundo imperador. Salvador também se destacou porque ficou aí conhecido como uma das maiores cidades, uma das cidades mais fortes na produção e venda de cana-de-açúcar, né? Na verdade era a região norte, mas Salvador se destacou nisso aí. E com muitos traços, hoje a gente vê muitos traços africanos, porque muitos africanos foram transportados para lá no intuito de trabalhar nessa produção de cana-de-açúcar. A gente já viu que Salvador é uma das cidades mais antigas do Brasil e que foi, a gente já falou sobre isso, a primeira capital do Brasil. Depois Rio de Janeiro e hoje em dia Brasília. Rio de Janeiro também foi uma cidade muito importante e que desenvolveu bastante na época do Império, porque no finalzinho, né, antes, alguns anos, algumas décadas antes dela se tornar império, o Brasil se tornar um império, a família real veio para cá e foi nesse momento que eles vieram com nobres para poder dar uma nova cara para o Brasil, em especial para o Rio, que era nessa época a capital, que eles trouxeram os nobres e tomaram as casas de alguns moradores, escolheram as casas onde esses nobres iam morar e tomaram essas casas para esses nobres morarem, que causou revolta. Lembra que eu citei lá no outro texto, na época das capitanias hereditárias? Mas não, a Georgia misturou os dois capítulos. Isso aconteceu na época já no finalzinho do Brasil Colônia, quando em 1800, só um minutinho, em 1808, a corte, né, a coroa portuguesa veio para cá junto com alguns nobres para morarem aqui. E aí criou aquela revolta, lembra que eles botavam PR nas casas, carimbavam, né, nas casas, nas portas das casas, dizendo que era propriedade real, né, que agora era propriedade do rei,
e aí as pessoas apelidaram de Ponha-se na Rua, que esse PR que significava Ponha-se na Rua, porque, na verdade, eles tomaram as casas mesmo. Essa aqui é 1763, foi quando Rio de Janeiro se tornou capital. Tá? A gente não vai falar em detalhes, não, porque a gente já falou sobre essas coisas todas lá na outra aula, na última, acho que foi 2021, né? Que nós falamos com mais detalhes sobre isso. E Recife também, que foi uma cidade que se destacou bastante, que acabou se fortalecendo nesse período do Império, também com a produção de cana-de-açúcar e também pela ocupação holandesa, que trouxe muita cultura para o Recife, inclusive a primeira ferramenta que permitiu fazer fotografias, que era daguerreótipos. Lembra que a gente falou sobre isso? Daguerreótipos? E também foi palco de muitas revoluções que a gente vai estudar mais tarde. Agora a gente vai fazer a correção dos exercícios propostos que vocês fizeram em casa, né? Foram fazer pós-videoaula, a última, e a gente não corrigiu. Vocês levaram até o gabarito, mas a gente vai falar um pouquinho, vamos fazer a correção falada aqui, tá? Diz assim: no século XIX, as modernizações de Recife garantiram melhorias. Em quê? Letra A: em ruas, calçadas, casas, praças, prédios públicos e portos. Letra B: em ruas, praças, casas, shoppings e prédios públicos. Letra C: em ruas, casas, aeroportos, prédios e praças. Letra D: em estações de metrô, casas, prédios e portos. Letra E: em lojas de informática, casas, portos e calçadas. Letra A, né? Letra E que eu te falar, desculpa. Letra A, né? Por quê? Letra E: lojas de informática é recente. Aqui na letra D, estações de metrô também é recente, não é da época do Brasil Colônia, nem do Brasil Império. Letra C, aeroportos também não é da época. Letra B, shoppings também não são da época. Então, a resposta é a letra A, trouxe a modernização em ruas, calçadas, casas, prédios públicos, praças, né? Já falei, e portos. Ok? Essa aqui que eu queria falar com vocês, vamos relembrar? Algumas cidades foram aí destaque nesse período do Brasil Império. Então, vamos lembrar em que cada uma se destacou. Primeiro, foi polo econômico, destacando-se no cultivo de cana-de-açúcar, e cultural, desde que o Brasil era colônia de Portugal. Lembra da cultura que a gente falou? Olha aqui, exemplo disso é ter sido a primeira cidade brasileira a receber um daguerreótipo. Daguerreótipo. Difícil até de falar, né? Qual foi a cidade? Recife, que foi com os holandeses também, né? Receberam ali a ocupação holandesa e acabou trazendo muita cultura, inclusive na parte de fotografias também, para essa cidade. Próximo, foi a segunda capital do Brasil, moleza, já deu a dica, e recebeu a família real portuguesa. A gente falou isso anteriormente. Que nela se instalou e promoveu mudanças como a criação do Banco do Brasil e do Jardim Botânico. Olha quantos anos existe o Banco do Brasil e o Jardim Botânico, né? A gente falou isso no outro vídeo. Quem foi? Rio de Janeiro. O Jardim Botânico é do Rio de Janeiro, o Banco do Brasil também. Agora no Brasil todo, né? Mas a sede foi aqui. Foi a primeira capital brasileira e é uma das mais antigas cidades do Brasil. Recebeu muitos africanos escravizados, fato marcante em sua cultura. Quem foi? Uma das primeiras cidades do Brasil mais antigas. E a primeira capital, Salvador. E por último, foi em um riacho em suas terras que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. No século XIX, o café a fez ser uma cidade de destaque. Qual foi a cidade de São Paulo? Então, ficou assim. Eu sei que vocês já fizeram a correção com gabarito, mas como a gente está fazendo a revisão, eu trouxe para a gente poder fazer a correção comentada. Tá bom? Nessa videoaula, vocês não vão ter atividades para fazer, só mesmo releia o texto, aproveita para reler o texto, para relembrar, para conversar em família sobre esses acontecimentos.
Se ficarem curiosos com algum acontecimento, podem pesquisar para aprender mais, tá? Quanto mais, melhor. Ok? Um beijo e até a próxima videoaula.